Hoje faz um ano que o crochê do lar foi criado. O vídeo de hoje é muito especial, porque o crochê do lar hoje está completando um ano. E aí eu vim conversar um pouco com vocês. Estou olhando aqui para baixo que eu tô fazendo base. Faz muito tempo que eu não faço um tapete retangular e hoje eu decidi fazer um jogo de passadeira. Aí enquanto eu tô fazendo aqui as bases, eu vou conversando com vocês. Conversando sobre a minha trajetória no crochê. A minha primeira experiência no crochê, eu tinha por volta de 12, 13 anos. A minha primeira experiência, quem me apresentou o crochê foi uma tia minha, que é tia da minha mãe, irmã do meu avô. E ela trabalha com artesanato. Ela faz pintura, essas coisas assim. Trabalha com artesanato. E aí, eu gostava muito de ir pra casa dela. Porque eu sempre gostei, assim, eu sempre gostei de fazer coisa artesanal. E eu sempre ia pra casa dela, eu amava ir pra casa dela, que ela tinha tinta, ela tinha muita coisa assim, muita coisa que ela trabalhava, eu amava ir pra casa dela. Até que uma vez ela me apresentou o crochê. Ela me deu uma agulha e uma linha e me ensinou a fazer as correntinhas. E aí eu me interessei assim pelo crochê. Eu gostei. Sabe, coisa de adolescente, né? Eu fui me afastando mais até que eu vim embora pro Rio de Janeiro. Eu morava no interior do Ceará e eu vim embora pro Rio de Janeiro, que a minha mãe veio e aí veio meus irmãos e eu vim também. E aí, com os meus 18 anos, eu comecei a trabalhar. E eu lembro que me deu assim uma vontade de fazer um crochê. E aí o gerente da farmácia onde eu trabalhava, assim, eu conversando, né? Falei que ia comprar agulha e tudo, que eu sabia fazer. Ele me comprou uma agulha número 4, da cor azul. Eu tenho ela até hoje, só que tá guardada. Eu também não vou lá pegar não, tá no quarto. Ela, uma agulha azul, ela não tinha um cabinho assim borrachado. E aí, eu amei a minha agulhinha. E aí eu comprei, eu não sabia assim qual o material que eu tinha que usar. Eu lembro que eu comprei aquele barbante de escola, que é usado para escola, que é aquele fininho, meu conezinho pequeno. Então, eu lembro que eu comprei aquele, né? E aí eu coloquei no YouTube e fui tentando fazer alguma coisa, né? Mas aí eu acabei desistindo. E aí, eu acho que é porque eu não tinha os materiais certos, e aí eu não gostei, né? Eu não lembro, eu acabei desistindo. Eu trabalhava também, então não tinha muito tempo. Mas aí eu continuei vendo vídeo de crochê. E aí, depois depois de uns 2, 3 anos. Peraí, gente. Voltei, gente. A criança tava na janela, eu tenho pavor dele. Quando ele tá na janela, eu tenho pavor. E aí, sim, como eu tava falando, depois de 2 anos, depois disso, né, trabalhei na farmácia, isso era em 2017. Em 2019, eu tive meu filho, e aí eu ficava em casa com ele e via os vídeos. E aí eu comecei a entender que o barbante serve para cada agulha, né? E aí eu comecei a fazer. Meu filho tinha 1 mês, eu comecei a fazer crochê. Só que eu vou deixar aqui o meu primeiro jogo de banheiro. Minha primeira peça foi um jogo de banheiro. Essa foi a minha primeira peça, as minhas primeiras peças. E assim, hoje, eu assim, olhando para agora e do passado, e assim, para minha primeira peça e as peças que eu faço hoje, eu vejo assim como o quanto eu evoluí. E aí, mas eu entendia qual material que eu tinha que usar, qual agulha que eu tinha que usar,
mas eu não sabia como precificar. Eu achava, tipo, que, eu vou gastar tanto de linha, eu tenho que cobrar o dobro, porque que aí vai ser o lucro. E aí, não estava dando certo. Muitas das vezes eu estava pagando material e vendendo a peça, mas não estava tendo retorno. E aí, depois de um tempo, eu resolvi parar. Aí foi então que entrou na pandemia, e aí as pessoas começaram a trabalhar um dia sim, outro não, né? Ficou tudo mais difícil. E aí eu pensei em voltar a fazer crochê. Aí eu lembro que eu fazia pano de prato, comecei a fazer os panos de prato. Mas o meu intuito, eu também não conseguia precificar. É a mesma coisa que de 2019. Eu não sabia como que eu ia precificar. E porque até então eu assistia o vídeo para saber como fazer as peças, vídeo aula e tudo, mas eu não passava assim na minha cabeça de fazer um vídeo para precificar as peças. E aí eu fui fazendo mesmo porque eu estava precisando. Na pandemia tudo difícil, então eu estava precisando. E aí eu fui fazendo. Mas, de novo, não deu certo. Porque eu não sabia, né? Não deu certo eu fazer. Até que assim, parei. Eu fazia uma peça aqui e acolá, mas parei de fazer. Eu tinha até um perfil, que é Nathalie Crochê, tinha lá no Instagram. E aí, até lá, tá lá, ontem eu tava vendo. Até lá, até hoje tá lá a conta. Mas aí, como eu disse, eu parei por um período, né? Fiquei fazendo uma peça aqui articular pra mim, mas não fazia encomenda. Até que em junho do ano passado, também eu estava passando por uma situação assim, complicada. E aí, porque eu na minha cabeça eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu amo maquiagem. Eu amo maquiagem. Eu queria muito trabalhar com maquiagem, muito. Mas eu sou mãe atípica, eu não posso trabalhar fora. Para trabalhar com maquiagem tem que ter tempo, tem que ter. Porque muitas das vezes a cliente não quer vir na minha casa, elas queriam atendimento fora. E aí não tinha quem deixar meu filho, porque ele é muito agitado, vocês veem que ele fica aqui correndo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E ele é muito agitado. E aí não tinha quem aguentasse ficar com ele. E aí veio aquela coisa na minha cabeça. Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, até que de tanto eu pedi orientação a Deus, de tanto eu pedi. De repente, assim, do nada, nunca tinha acontecido comigo, mas do nada veio aquele nome, crochê do lar, eu nunca nem. Porque eu achava assim que um perfil para trabalho tinha que ter o meu nome. Como eu disse, crochê do lar. Quando eu fazia maquiagem, era Natalie Makeup. Então, eu achava que tinha que ser uma coisa envolvida no meu nome. Mas aí, assim, eu acredito que foi Deus que me mostrou. Apareceu pra mim o perfil, assim, diante dos meus olhos. Ai, eu fico até emocionada. Assim, diante dos meus olhos eu vi um perfil com o nome escrito, quando eu cheguei do lar. E aí foi então que eu comecei. No começo, eu estava aprendendo a fazer amigurumi. E aí eu tentei fazer, porque eu comprei os olhinhos e tudo ali guardado. E aí eu comecei a fazer amigurumi. Só que eu vi que aquilo não era pra mim. Porque é lindo e tudo, mas as pessoas não, assim, na minha realidade, as pessoas não querem pagar o que é o certo. Então, eu comecei a voltar pra moda casa. E aí, até hoje eu tô aqui. Graças a Deus, eu agradeço por cada cliente que vem aparecendo que me ajudou durante esses anos, porque sem elas, eu com certeza não estaria aqui comemorando este ano. Eu sei que é apenas um ano, mas significa muito para mim. E, minha gente, essa é a minha história. E cada peça que saiu aqui desse ateliê, eu tenho até um receio de falar ateliê, porque
É pequeno, mas assim, eu acho pequeno, perfil pequeno, mas eu vou falar ateliê mesmo. Cada peça que saiu aqui nesse ateliê foi com muita dedicação, muito carinho, foi feito com muito amor. E, e é isso. Muito obrigada a cada cliente que confiou no meu trabalho e a vocês meus seguidores que sempre me apoiaram, comentando, curtindo. E muito obrigado. E para comemorar esse momento tão especial, eu resolvi fazer um sorteio lá no Instagram. E o sorteio será de um jogo americano, jogo de suplá, não sei como que vocês conhecem, que é o joguinho de mesa. E aí vai ser 6 suplá e 6 porta-copo. Vai ter envio grátis e vai ser lá no Instagram. Vai ser lá no Instagram, Crochê do Lar. Então, se você estiver interessado e quiser participar, é só ir lá no meu Instagram, arroba crochê.dolar, que lá tem todas as informações. Você que escolhe o modelo o ganhador, né? Escolhe o modelo e o do porta-copo e a cor, né? E o envio é grátis, eu envio para todo o Brasil, o envio é grátis. Então é só ir lá e seguir as regrinhas tudo certinho. E é isso, minha gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever se você gostou do meu vídeo, se você quer ver mais vídeos assim. Faz um ano que o crochê do lar foi criado, mas faz pouco tempo que eu tô aqui no YouTube. Então, se você já gostou desse vídeo, se você quer me ajudar, ou se você quer ver mais coisas sobre crochê, é só me seguir, ativar o sininho, deixar o like, por favor, deixar o like, que isso vai me ajudar muito. Então é isso, minha gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.